coração. Então não se pode negar, pois, a existência dos espíritos, nem negar a das almas. A gente para um pouquinho aqui para a gente refletir um pouquinho sobre por que Kardec fala espíritos e almas, tá? Ele lá no livro dos Espíritos, e nós já estudamos isso aqui, na sua introdução, no item 2, ele vem falando justamente o que é a alma, princípio vital e fluido vital. Então, quando ele fala da alma, vamos refrescar aqui a nossa memória, ele vem explicando, ele vem colocando para nós que essa palavra, ela tem dentro da língua portuguesa vários significados, né? Então, ele aqui no livro dos Espíritos coloca para nós que, segundo alguns, a alma é o princípio da vida orgânica material, ou seja, seria o fluido vital. Não tem existência própria e se extingue com a vida. Algumas pessoas definem a alma como isso, né? Algumas correntes. Outros, diz ele, pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal que cada ser absorve numa porção. Então, diante dessas duas, e mais uma que ele coloca aqui, outros admitem que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Então, diante dessa confusão que as pessoas utilizam da palavra alma, Kardec aqui, eu não vou ler o item todo, mas aconselho a todos que leiam o item 2, lá do Livro dos Espíritos, da introdução, ele vem explicando para nós como é que ele utiliza a palavra alma, né? Nos nossos estudos na codificação. Então, ele utiliza sempre a alma quando ele está se referindo a um espírito encarnado. Tá? E quando ele está se referindo aos desencarnados, ele utiliza a palavra espírito. É por isso que ele diz aqui que não se pode admitir as almas sem a existência dos espíritos. Então, aqueles que acreditam nas almas, mas não acreditam nos espíritos, estão equivocados, com pensamento equivocado. Claro, tem dois dos espíritos. É bem a diferença do que é a alma, do que é princípio vital, que não é a mesma coisa, e do que é o fluido vital. Tá lá, nós já estudamos aqui, não vamos voltar a esse assunto, até porque mais adiante a gente ainda vai falar nisso aqui, tá bom? E aí ele diz assim no item 3, tudo isso não passa de uma teoria mais racional do que a outra. Essa lógica que ele vem chegando. Mas já não é bastante ser uma teoria que a razão e a ciência não contradizem. Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Então, tudo isso que ele vem falando aqui, comprovando para nós que a alma e os espíritos são aqueles seres que estiveram aqui encarnados em determinado tempo na matéria e que fora da matéria constituem esses seres, que chamamos de espíritos, ele diz que isso sim é lógica, isso tem lógica. Que não poderiam ser seres, criaturas à parte, criação fora da criação, seres à parte da criação, ou seja, que Deus tivesse criado esses espíritos, essas almas, de maneira diferente, não. Todos foram criados da mesma maneira e todos terão o direito ao mesmo destino, ou seja, a felicidade, a superioridade, né? A angelitude, como ele mesmo fala aqui. Todos nós um dia seremos anjos. Então é o que ele vem colocando aqui para nós. E aí ele diz assim, que há muita gente, porém, que nega a possibilidade dessas comunicações. Por quê? Porque ele falou lá no item passado, ele fala isso, que esses espíritos, que são seres que foram encarnados, como nós, que vieram aqui, podem sim se comunicarem conosco.
E a gente tem lá no livro A Gênese, ele inicia o livro A Gênese, explicando justamente isso. Que não há como fazer uma separação do mundo espiritual para o mundo material. São dois mundos que se interagem. Um é visível aos nossos olhos materiais, porque estamos na matéria, e o outro é invisível, ou seja, para nós que estamos na matéria. Mas para os espíritos não existe invisibilidade nenhuma, que já estão fora da matéria. Então estão enxergando com os olhos da alma, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que é uma visão geral. Então eles podem ver tudo. Então a diferença é só essa. E esse mundo tem que interagir um com o outro. Por quê? É como um espírito diz lá, né? Eles precisam de nós. Mas o nosso progresso, a nossa continuidade, né? O nosso aprendizado vai depender deles também. Então é uma dependência mútua. Eles precisam de nós e nós muito mais deles ainda. Então, por isso que ele diz assim, que há muita gente que nega essa possibilidade das comunicações. São pessoas que acreditam na existência da alma e, consequentemente, na dos espíritos. Tudo bem. Mas sustentam a teoria de que os seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Então eles até aceitam a existência da alma, eles aceitam a existência do espírito, que existe, morreu o corpo e continua a alma, mas que eles não têm mais condições de agir, de se comunicar conosco, com o mundo material, porque eles não podem agir sobre a matéria. Então Kardec está aqui colocando para nós, e aonde ele vai chegar é isso, que isso pode sim. Então ele diz, trata-se de uma dúvida originada pela ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual geralmente se faz uma ideia falsa, considerando-se seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é verdade, né? Não são seres abstratos. Os espíritos existem. Podem ser vistos, podem agir na matéria. Então eles não são uma coisa vaga, indefinida, abstrata, né? Uma luz, né? Ou uma fumaça, como a gente vê às vezes representado em filmes, em apresentações assim, teatrais, essas coisas. Os espíritos aparecem lá como se fosse uma fumacinha, uma luzinha só. Não, eles são seres concretos. Não vamos confundir seres concretos com seres materiais, tá, gente? Existe são reais, isso aí, Lorenay. Existe uma confusão muito grande dentro da língua portuguesa, porque é ensinado aos nossos alunos que, quando dão a definição da palavra substantivo, e a gente estuda lá que o substantivo abstrato é tudo que você não vê, e o substantivo concreto é tudo que você vê. Gente, isso está errado. Isso está errado. Porque aí você vai deduzir o quê? Só aquilo que você pega e vê é concreto. E não. Existe o invisível, existe o imaterial, que é concreto sim. Eu não, Lorenay, quem é show é a doutrina espírita, não sou eu não. Então a gente precisa ter aí esse raciocínio, porque muita gente confunde, né? Tanto que muita gente coloca Deus como abstrato. Por quê? Porque você não vê Deus, né? Aí a professorinha lá ensina, né? A tia lá na escola ensina. Eu estou falando assim porque eu sou professora, então eu posso falar. A tia lá na escola ensina, substantivo concreto é tudo aquilo que você pega e vê. Aquilo que você não pega é abstrato. O que você não vê é abstrato. Está errado. Você consegue pegar o fogo? Você não pega o fogo. Vai pegar o fogo, vai queimar a mão. E o fogo não é abstrato, né? Então é o que ele está definindo aqui. A gente não pode achar que porque as coisas são invisíveis, elas são abstratas. Tá?
Abstrato é uma coisa imaginária, é uma coisa que não existe na realidade. Então, por exemplo, o abstrato, ele para existir precisa do concreto. Então, por exemplo, um substantivo abstrato, a palavra doença. Você não vai encontrar a doença solta por aí. Para que ela exista, há que ter alguém doente. Então ela precisa do concreto, que é um ser material, para ela se tornar existente. Então o abstrato é aquele substantivo dependente de outro. O que não é o caso dos espíritos. Eles não são matéria, mas são seres existentes. São seres que existem, tá bom? Não são abstratos, porque eles têm vida própria. O abstrato não tem vida própria. E os espíritos têm. Estão invisíveis. Isso não quer dizer nada. O fato de estar invisível não os torna abstrato, não. Bom, então é isso que ele está colocando aqui para nós. Continua ele assim: consideremos o espírito, antes de mais nada, na sua união com o corpo. Então agora vamos pegar o espírito unido ao corpo. O espírito é o elemento principal dessa união, pois é o ser pensante que sobrevive à morte. O espírito é o ser que pensa nessa união aí com esse corpo material que nós, no caso, estamos aqui agora. O corpo é mais do que um acessório do espírito. Aliás, o corpo não é mais do que um acessório do espírito. Um invólucro, uma roupagem que ele abandona depois de usar. Tanto que o corpo sem o espírito não faz nada. Não faz nada. O espírito saiu daquele corpo, o corpício fica lá paradinho. Não, ele pode até existir, Lorena, porque é matéria, né? O que nós chamamos dos defuntos. O corpo saiu, o espírito saiu daquele corpo, mas ele não vai fazer nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Ele não vai ter mais vida, porque não tem o ser pensante que comanda aquele corpo. Então o corpo, ele se mexe, ele tem vida por conta do espírito, que é o ser que raciocina. Então nada mais é do que um invólucro. E ele diz assim: além do envoltório material, o espírito possui o outro semimaterial, que o liga ao primeiro. Então aí a gente vai lembrar aqui agora, ele vai falar para nós do quê? Do perispírito. Ou seja, perispírito é aquele elemento que envolve o espírito. E a partir do momento que o espírito é criado, ele vai ter esse perispírito e nunca mais vai ficar sem esse perispírito, porque é através desse elemento que ele vai se ligar à matéria na qual ele vai trabalhar, ele vai evoluir, ele vai caminhar. No nosso caso, aqui na Terra, é o elemento que faz a ligação entre o espírito e esse nosso corpo. Se ele for para um outro planeta, ele vai ligar isso, a capa de um caderno, né? Que envolve lá as folhas. Então, se ele for para outro mundo, ele vai utilizar o corpo, a matéria daquele outro mundo, mas vai precisar também do perispírito para se ligar àquele mundo. Então, ele vai sempre ter esse elemento que vai ser o elo de ligação, porque o espírito é muito etéreo. Ele não tem como se ligar diretamente à matéria, que é muito grosseira. Não é? Então é como a gente faz com um bebezinho novinho, aquele bebezinho que acabou de nascer, né? Você não vai colocar uma roupa de lã direta no corpo do bebezinho. A gente não bota primeiro aquela camisinha, que antigamente chamava camisinha de pagão, agora eu não sei como é que chama mais, né? Porque eu já estou assim meia ultrapassada dessas coisas de neném. Mas não bota aquela camisinha fininha, né? No neném, para poder vestir, até pra gente mesmo, né? A gente, quando vai colocar uma roupa de frio, a gente bota uma camisetinha por dentro e tal, porque muitas pessoas não podem ter contato direto com a lã. Então é o mesmo caso aqui.
esse perispírito vai proteger o espírito dessa ligação grosseira com a matéria, que é o nosso corpo. Aí o que ele diz para nós? O que acontece? Então você nasceu, né? Você está lá sendo, vivendo aqui, você é formado por 3 elementos. Então você é um espírito que tem um perispírito e um corpo material. Quando você morre, que é o que ele vai falar aqui para nós, na morte, o espírito abandona o corpo, solta o corpo, mas não o segundo envoltório que chamamos de perispírito. O perispírito vem com o espírito, não fica lá no corpo, não. Esse envoltório semimaterial, que tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós no seu estado normal, mas possuindo ainda algumas propriedades da matéria. E vocês se lembram que nós fizemos um estudo aqui sobre justamente isso, as propriedades do perispírito. Então, rapidinho só, assim para a gente relembrar quais são essas propriedades, nós vimos que... Peraí, deixa eu só achar aqui que eu marquei, mas o livro fechou aqui. Então, nós vimos aqui, segundo a obra de Zalmino Zimmermann, Perispírito, que é um livro excelente para se conhecer tudo de perispírito, quer dizer, dentro das nossas condições. Então ele vem falando dessas propriedades do perispírito. Então olha só, que são propriedades da matéria. Por isso que nós dizemos, nós não, né? Aprendemos que a matéria, esse perispírito, ele é semimaterial, porque ele é pertencente ao espírito, mas ele ainda conserva essas propriedades da matéria. Primeira propriedade, a plasticidade, ou seja, ele pode se transformar, se modificar da vontade do espírito. A densidade, ele é denso, de acordo com o estágio de evolução que nós nos encontramos. A ponderabilidade, quer dizer, ele pode ser pesado, né? Não pode ser pesado. A luminosidade, ele tem luz. E vocês vejam que isso tudo são propriedades da matéria. A visibilidade, ou seja, ele pode ser visto quando quer ser visto, quando se interessa. A tangibilidade, ele pode ser tangível, ou seja, você pode encostar, você pode pôr a mão no espírito quando ele se apresenta. Ele tem essa propriedade, quando ele quer ser tangível. A sensibilidade magnética, todo o magnetismo que ele possui. A expansabilidade, ou seja, quanto mais superior é esse espírito, mais capacidade ele tem de se expandir. A unicidade, a perenidade, a mutabilidade, a capacidade refletora, o odor e a temperatura. Então, são propriedades da matéria que o perispírito possui, né? Então, aconselho vocês a lerem, a pegarem esse livro e a lerem mais detalhadamente, porque o Zalmino vem explicando ponto, item por item, a respeito dessas propriedades do perispírito. Tá? Então, perispírito, Zalmino Zimmermann. Então, voltando aqui para o nosso livro dos médiuns, é o que Kardec coloca, né? Na morte, quando vai acontecer a morte, o espírito abandona o corpo e leva esse perispírito. Esse envoltório semimaterial, que tem a mesma forma do corpo, não abandona o espírito jamais. Conforme nós vamos evoluindo, esse perispírito vai ficando mais sutil, mais light, né? E aí a gente está progredindo e nós vamos ficando mais suaves, mais evoluídos, mais superiores, quando nós vamos chegar lá à condição de anjo, como ele fala aqui.
né? Aí o nosso autor aqui, Herculano Pires, na nossa tradução, ele traz uma informação aqui interessante para nós. Ele diz assim que o apóstolo Paulo, como poderemos ver lá na primeira epístola aos Coríntios, chama o perispírito de corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. As investigações científicas da metapsíquica e da parapsicologia tiveram também de enfrentar, malgrado o materialismo dos pesquisadores, a existência desse corpo semimaterial, ou seja, porque ele existe. Então não tem como você não aceitar, não ver, não encontrar. Tem ali, tem uma ligação, né? Esse espírito não acaba, não morre. Está aí, quem quiser comprovar, é só ter boa vontade, aquilo que a gente vê lá no livro O que é o Espiritismo, aquele diálogo com que Kardec tem com o cético. É você ter boa vontade de vir estudar, mas vir com o coração aberto. Não vir já com 7 pedras na mão querendo combater, né? Que geralmente é a posição das pessoas que não aceitam. Mas venha pesquisar, né? Venha olhar, venha estudar, para depois você tirar as suas conclusões. É o que Kardec nos ensina. Não vá aceitando o que vão te dizendo, né? O que eu estou falando aqui, vocês não têm que aceitar o que eu estou falando. É bem verdade que eu estou seguindo piamente aqui o que o livro dos médiuns nos apresenta. Mas vai pegar o livro dos médiuns, vai olhar, vai ler, vai estudar, vai comprovar se isso tudo é uma verdade. É o que Kardec fez e o que ele nos ensina a fazer, nos recomenda. E ele diz assim, ele vem falando aqui: não podemos, pois, considerar o espírito como uma simples abstração. Aquilo que eu falei para vocês lá, né, do abstrato. Mas como um ser limitado e circunscrito, a que só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. Então a diferença entre nós e os espíritos é apenas o quê? A aparência. Nós estamos visíveis e eles estão invisíveis. Sendo que, aí a gente ainda tem um adendo, né? Porque a gente sabe que existem aqueles seres, aqueles encarnados, alguns que estão encarnados, são os médiuns videntes, que podem ver os espíritos. Mas a gente vai falar disso mais tarde. Então aí ele vem e questiona, né? Por que não poderia ele agir sobre a matéria? Se ele é um ser semimaterial, se ele tem as propriedades da matéria, por que ele não pode agir na matéria? Pelo corpo. Aí ele responde: mas não é entre os fluidos mais rarefeitos, como a eletricidade, por exemplo, e os que se consideram mais imponderáveis, que encontramos as mais poderosas forças motoras? Raciocínio perfeito, né, gente? Raciocínio belo. Não é nas coisas mais invisíveis, né, nos elementos. Ele dá o exemplo aqui da eletricidade. Ninguém vê a eletricidade aqui. E olha a potência que ela tem, agindo sobre a matéria. Nós estamos aqui agora nos comunicando, por quê? Porque existe essa eletricidade que faz funcionar essa aparelhagem toda que nós estamos utilizando. E ninguém está vendo a eletricidade. Se você cortar o fio ali e abrir, você não vai ver a eletricidade agindo ali. Então, por que os espíritos também, que são invisíveis apenas, mas que têm essas propriedades da matéria, não podem agir na matéria? E Kardec ainda continua dizendo: a luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não existe determinados elementos materiais que não podem ser colocados sobre a luz, a lâmpada, né, a luz elétrica, porque sofrem deteriorações. Então a gente sabe, e a luz ali é invisível também, a gente só vê o que ela produz, que é a claridade. Ele continua: não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica, ou seja, tem energia, ou de outra espécie de matéria
tão sutil como essa, ou seja, a eletricidade. Porque não poderia agir da mesma maneira dirigindo pela vontade. Então, se ele tem essa energia, se o perispírito tem essa energia, que aí a gente vai ver que o espírito tem essa energia, porque ele é envolto por esse perispírito, que possui essas propriedades que são da matéria, por que ele não pode agir na matéria? Então é esse o raciocínio que ele está vindo desenvolvendo, né? Porque as pessoas, como ele falou lá atrás, acreditam que os espíritos existem, mas que eles não podem agir na matéria. Então que os fenômenos que existem são coisas milagrosas, são coisas sobrenaturais. E aí, a partir do momento que a gente vem estudar, a partir do momento que a gente vem observar, que a gente vem analisar e coloca a ciência para ajudar, que é o que Kardec fez aqui, nós vamos vendo que não existe nada de extraordinário, nada de miraculoso, nada de sobrenatural, nada de espantoso. É lei natural. São os elementos criados por Deus agindo no mundo em que nós estamos vivendo. Sendo que uns estão aí bem visíveis e outros invisíveis, mas que agimos, tanto nós agimos com eles, como eles agem conosco também. Então não é nenhum ser extraterrestre, não é nenhum ser à parte da criação, não é nada de extraordinário. Somos nós amanhã, quando estivermos fora desse corpício que ora estamos utilizando. Esses que estão já ficaram livres do corpo e que estão aí interagindo conosco, nos ajudando, trazendo mensagens, nos orientando. E como ele falou lá no início, um dia nós estaremos nessa posição também. Seremos guias, seremos mentores, estaremos aí ajudando a outros espíritos que estarão também em desenvolvimento. Porque, como disse Jesus, né? Meu Pai não para de trabalhar, não cessa de trabalhar. A criação é constante. Então, Deus está sempre criando. Então, a gente vai ter sempre trabalho. Então, aquela ideia de que você vai morrer e vai para um paraíso estático, patético, entedioso, onde você fica lá sem fazer nada, só contemplando, é horrível. E você também, porque foi mal, vai para um inferno, que você vai ficar queimando a vida inteira, não tem lógica. Não combina com a sabedoria de Deus. Criar alguém para lhe dar uma punição eterna. A troco de quê? A gente sabe que Deus não castiga, mas nós sabemos que existem leis que precisamos cumprir. E quando não cumprimos, precisamos nos acertar com essa lei. Então, o que nós chamamos de punição. A lei vem e pune. A lei não é para punir, a lei é para educar. Mas o povo fala punir. Tudo bem. Então, mas tem um objetivo. Qual é? De nos educar. Então, a lei não é para castigar por nada. A punição vem para te mostrar, olha, não faça isso mais, porque isso está errado. Procura fazer o certo. Mas você vai sair daquele momento ali, né? Então, não tem lógica a gente ficar pensando num espírito eternamente lá no inferno, queimando para sempre. Qual o objetivo disso? Muito tem nada a ver com a inteligência divina, né? Então, a gente tem mais aqui, dando continuidade ali, a gente ainda tem tempo. Entrando no item 4 agora, Kardec vem falar para nós sobre a base, né, da edificação do Espiritismo. Então ele diz assim, que a existência de Deus e a existência da alma, consequência uma da outra, constituem a base de todo o edifício do Espiritismo. Então são dois pontos importantes aí. A existência de Deus, todos nós temos certeza dessa existência, e também temos certeza da existência da alma. Então vamos lá. Isso é a base do edifício do Espiritismo. Base do Espiritismo. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita
temos de assegurar-nos que o interlocutor admite essa base. Então, se você vai conversar com alguém sobre doutrina espírita, a primeira coisa que você tem que saber da pessoa é isso. Você crê na existência de Deus? Sim. Você crê na existência da alma? Sim. Então a gente vai ter diálogo. Se a criatura diz lá, não acredito em Deus, não acredito na existência da alma, vai ser impossível um diálogo, né? Vai ser guerra e não diálogo. Então é bom que não se faça isso. E aí o que ele fala, né? Assegurarmos que o interlocutor admite essa base. Se ele responder negativamente às perguntas, crê em Deus, crê na existência da alma, crê na sobrevivência da alma após a morte, ou se responder simplesmente não sei, desejava que fosse assim, mas não estou certo, o que geralmente equivale a uma negação delicada, disfarçada para não chocar bruscamente o que ele considera preconceitos respeitáveis, seria inútil prosseguir. Então, se a criatura não acredita na sobrevivência da alma, não acredita em Deus, e não tem como você dialogar, né? Então, deixa para lá que em determinado momento vai acontecer algo para que ela possa acreditar. Que ela acreditando ou não, essa é a verdade. Da onde nós estávamos fazendo estudo numa outra salinha aqui, falando sobre isso. Você acredita que vai morrer? É uma pena. Porque você vai ter uma decepção muito grande. Que o teu corpinho vai parar de funcionar e você vai sobreviver como o espírito imortal que é. Então, se você acredita que realmente morte existe e que você vai acabar ali com a morte, você vai ter uma decepção muito grande. Se você não acredita que você vai reencarnar, outra decepção que você vai ter. Então, é o que acontece e que a gente vê muito, assiste muito, quem trabalha em mesa mediúnica vê muito isso. As criaturas que, quando encarnadas, não tinham esse conhecimento, acreditavam na morte, acreditavam que iam acabar com a morte, e aí, quando se veem do outro lado, como a gente fala, né, vulgarmente, do outro lado como espíritos, e se olham e veem que não acabaram, que não morreram, que ficaram apenas sem o corpo. Então entra no desespero. E aí são atendidos nas nossas mesas mediúnicas, os espíritos sofredores, que nós chamamos no trabalho de desobsessão, que vêm ali para ser orientados, né, para eles se conscientizarem de que não morreram, de que não acabaram. Então, quando alguém fala para mim, ou ri comigo, brinca, às vezes tem gente que até debocha, né, da gente, que fala que, então na próxima encarnação, se você ver, eu vou vir isso, eu vou vir aquilo. No deboche eu não falo nada, eu só falo, olha, eu não vou falar nada, só vou te dizer uma coisa. O dia que nós nos encontrarmos lá na espiritualidade, que você estiver lá sentadinho, preparando o teu planejamento para reencarnar, eu só vou passar perto de você e vou dizer assim, ó, viu, não te falei? Quando a gente estava lá na Terra, eu te falei que você ia reencarnar. Você não acreditou? Agora está aí. Não vai ter outra opção, né, Kelly? Ou reencarna ou reencarna. Não tem opção. Ou você reencarna ou você reencarna. Porque para você ser um espírito superior, para você evoluir, você precisa reencarnar. Passar pelo aprendizado aqui que esse nosso planeta nos oferece no estágio em que nós nos encontramos. Quando estivermos já prontos aqui e soubermos tudo que ele tem para nos oferecer, nós vamos galgar mundos superiores. E vamos para outros mundos lá. Por quê? Também lá no Evangelho, o nosso Mestre Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. E a gente tem que passar por essas moradas para chegar ao ponto lá de espírito puro, que é o grau maior que a gente tem em conhecimento. Então, não vale a pena se você ficar se estressando, discutindo, batendo boca, como a gente vê aí. Às vezes eu entro em algumas salinhas aqui de outras religiões, grupos de debate, e, gente, tá uma polêmica, um bate-boca, uma discussão, um querendo impor a sua verdade para o outro, um achando que a sua verdade é que é a verdade mesmo, e discutindo. Não vamos discutir, na hora que acontecer a gente vê. A gente vai se encontrar lá. Né? Vai saber. Aí nós vamos ver, né? Se é, se não é, o que vai ser, o que não vai ser. Quem está certo, né? Quem vai estar com a verdade.
Aqui ele coloca para nós: o corpo é a pedra e o espírito a lâmina. Precisamos reencarnar para afiar essa lâmina. Verdade. Lapidar esse diamante bruto que nós somos, né? Eu costumo dizer que nós somos diamantes, viu? Não uso esse lâmina não, Kelly. Eu costumo dizer que nós somos diamantes brutos. Que a cada reencarnação nós vamos sendo lapidados. Porque nós somos criações de Deus, né? Então nós somos coisas bonitas. Então nós somos diamantes, brutos ainda, tá? Grosseiros ainda, mas que estamos sendo lapidados. A cação. Um dia nós vamos nos transformar naquela pedra linda, brilhante, bonita, né? Que todo mundo quer ter um anel com aquela pedra valiosíssima. Nós vamos nos transformar nisso. Então, querendo ou não, todos nós que estamos aqui neste planeta vamos ter que chegar nesse patamar. Vamos ter que traçar esse caminho. Então é uma questão apenas de tempo. Uns que já têm esse conhecimento estão caminhando mais rápido. Os outros vão demorar um pouquinho, mas todos vão chegar a ser um espírito puro, como o nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Então Kardec diz aqui para nós, né? Não crê na sobrevivência, se você não acredita nisso, não entre no diálogo. Seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. As manifestações espíritas, aí vem assim a conclusão do raciocínio. As manifestações espíritas são os efeitos das propriedades da alma. Então não está nada de extraordinário. Então quando você vê um espírito se manifestando, é ele utilizando as propriedades que o perispírito possui e que lhe dá essa capacidade de se comunicar conosco. Então é quando vem trazer uma mensagem, vem trazer uma psicofonia, vem até mesmo conversar através de um corpo de um encarnado, que nós chamamos de médium. Vem lá conversar. Muito, a gente vê muito esses fenômenos que não tem nada de miraculoso, nada de extraordinário, nada de sobrenatural, nada de espantoso. É ciência, propriedade da matéria que esse perispírito tem, que envolve esse espírito, e o espírito utiliza para fazer essa comunicação. É o que Kardec está dizendo aqui. E aí ele diz, assim, com semelhante interlocutor, se não quisermos perder tempo, só nos resta seguir outra ordem de ideias. Admitidos os princípios básicos, não apenas como probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos será uma decorrência natural. Creia nisso. Os espíritos existem. Espíritos são seres criados por Deus, que já passaram pelas encarnações, que alguns já não têm necessidade mais de reencarnar, porque já atingiram o ponto de conhecimento de não necessitar mais vir na matéria, outros ainda estão reencarnando, mas que são todos seres iguais a nós, que estamos aqui no momento encarnados, né? Então, é o que ele vem colocando para nós, porque a pergunta lá do início é essa. Há espíritos? Há. São seres concretos? Sim. Existem? Sim. Agem? Agem. Qual a diferença deles para nós? A invisibilidade. Só essa, mais nada. Tá? No item 3, então, ele pergunta assim, resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Então, isso é que a gente quer saber agora, né? Vamos entrar. Poder interagir na matéria, nós já vimos que pode. Agora vamos ver, né? A questão dele é essa. Os espíritos podem se comunicar conosco, com o homem? Podem trocar pensamentos conosco, quer dizer, um espírito pode conversar comigo através do pensamento, trocar ideias comigo? E aí ele questiona, mas por que não? O que é o homem, se não um espírito revestido do corpo material? Então, se é um espírito e um espírito, é óbvio que podem se comunicar.
A diferença está justamente aí. Um só tem o perispírito, o outro, além do perispírito, ainda tem o corpo material. Então se torna visível, né? Que é o homem, diz Kardec, se não um espírito revestido de corpo material. Qual o motivo? Porque um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo, que somos nós, né? Como o homem livre se comunica com o prisioneiro. A Mariana colocou: a todo tempo, seja por pensamentos, sensações. É o que nós vamos ver aqui agora, no estudo desse livro, Mariana, na continuidade, como é que essa comunicação existe. Como é que é esse processo de comunicar do espírito conosco. Então ele dá um exemplo aqui muito perfeito. Nós somos espíritos num cativeiro, que é esse corpo. Porque nós vimos aqui, estudamos aqui já no livro dos espíritos, já sabemos que quando estamos na matéria, ou seja, encarnados, nós somos limitados por essa matéria. Então a minha visão, a nossa visão de encarnados, ela está limitada pelo órgão responsável por ela, que são os nossos olhos. A mesma coisa a audição, a mesma coisa o tato, né? E todos os nossos sentidos são limitados por esses órgãos. O espírito fora desse corpo material não tem essa limitação. A diferença está aí. Ele vê, ele ouve, ele sente por todos os lados, por todos os pontos do seu corpo. Então é o que ele está dizendo aqui. Nós somos os cativos e eles os livres. E a gente pode se comunicar. E a comparação que ele faz é essa. Nós não podemos ir lá numa prisão, onde está lá o prisioneiro, e conversarmos com o prisioneiro? Podemos. Ele está preso lá. Ele não pode vir a mim, mas eu posso ir lá a ele. Eu que estou livre, vou a ele. E lá me comunico com ele. Assim fazem os espíritos. Nós não podemos ir até eles, nos comunicarmos com eles, sim, diretamente, porque nós estamos limitados pela matéria. Mas eles podem vir até nós. Podem atender ao nosso chamado. Podem atender à nossa súplica, que é o que acontece quando fazemos uma prece. Ou seja, nós estamos nos ligando a eles e eles vêm. No início do nosso trabalho aqui, da nossa salinha, o que a gente sempre faz? Uma prece, pedindo a presença dos nossos guias, pedindo a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, seja lá o nome que a gente queira dar. Mas a gente pede porque a gente sabe que tem espíritos responsáveis para colaborar, para sustentar, para amparar esse trabalho que está sendo feito, quando a gente faz um trabalho sério. Se for brincadeira, se for leviandade, se for arbitrariedade, eles não vêm participar. Mas quando o trabalho é sério, ele vem. E a gente sente a presença deles. A vibração se torna muito grande. Eu, pelo menos, sinto muito a presença dos nossos mentores aqui, nos intuindo, nos dando orientação, influenciando mesmo o nosso pensamento para atender às nossas necessidades. Então nós estamos amparados. Então isso pode sim, é o que Kardec está colocando aqui para nós. Para a gente encerrar esse item, ele diz assim: admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se à sobrevivência das suas afeições. Desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que há de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco e se utilizem dos meios que estão ao seu dispor? Não é natural isso, gente. Quem tem um ente querido que já morreu, por exemplo, eu, que tenho meu pai, que eu amava de paixão e sei que ele me amava também, nós nos amávamos, ele já desencarnou, já não está mais no mundo dos vivos, está na espiritualidade. Será que por ele ter passado para lá, ele deixou de me amar? Esqueceu? Não.
nós vimos que nós não mudamos, os nossos sentimentos continuam. Então, se ele tiver, como Kardec diz aqui, se ele tiver possibilidades, se ele tiver condições, ele vem me amparar, sim. É preciso ter condições para isso, né? Mas vem sim. Ele e qualquer outro o espírito que tem afinidade conosco, que goste, que nos ame. Então é o que ele está falando aqui. E ele fala aqui, olha que coisa mais linda, né? Quando vive na terra, não agia ele sobre a matéria do seu corpo? Não era ela a alma que dirigia os movimentos corporais? Por que, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento? Como um mudo se serve de uma pessoa que fala para fazer-se compreender? Então, o espírito desencarnado, ele não pode vir utilizar os encarnados, nós? Se nós tivermos condições e propiciarmos a esses espíritos condições para isso, aí vai de cada um ter essa condição, né? Que são os vários tipos de mediunidades que nós encontramos. Então, o que Kardec está chegando aqui? Eles não podem vir utilizar o nosso corpo e se comunicar conosco? Por que não? Por que não? Por que combater isso? É lei divina. Faz parte da lei. Deus não ia criar dois mundos para ficarem isolados. Um tem que colaborar com o outro, um tem que ajudar o outro. Então, como eles estão invisíveis, então necessitam, para se comunicar conosco, nós que estamos ainda dentro da matéria, da utilização dos órgãos materiais. Então, eles vêm falar através de um outro corpo. Então, não é o caso, mas um exemplo, né? Eu sou uma médium que dou condições do espírito falar por mim. É o que nós chamamos de psicofonia. Ou eu posso dar condições do espírito, trazer uma mensagem através da escrita. Então, eu incorporo e vou trazer a mensagem através da escrita. E nós vamos estudar aqui detalhadamente vários tipos também. Ou eu posso também receber a mensagem através do pensamento. O espírito me intui, passa para mim uma mensagem, passa para mim alguma coisa que precisa ser dito e eu transmito para quem for de direito, né? Então é uma coisa normal, não tem nada de extraordinário aí essa comunicação. É o que ele diz aqui para nós. Tá? Porque, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento. Tem muitas explicações e é o que nós vamos estudar aqui durante esse livro maravilhoso aí, durante esse ano aí que a gente está aqui começando agora. Bom, nosso tempo